posso dizer que sou doble chapa, assim, porque na verdade atribuo um peso grande a uma primeira infância, que eu vivi em Caxias e tal. Mas a rigor a minha família só passou por Caxias, né? Se mudou para lá em 1957 e eu nasci 2 anos depois, 59, e em 1965 viemos para Porto Alegre. A partir do momento que o meu irmão parte para a militância política e para a guerrilha, para a luta armada depois, e para a clandestinidade, e que coincide, é claro, né, com o fechamento do regime mesmo, o AI-5 e tal, o período do Médici ali, que começou nos anos 70, os outros irmãos, a família começa a se dissolver, assim, coincide também com a separação dos meus pais um pouquinho antes, em 67, meu pai sai de casa, tudo vai sucedendo, assim, um desmoronamento, dessa família margarina, digamos. Então, de uma casa onde, né, 10 anos antes éramos 9 pessoas, né, pai, mãe e 7 filhos, em menos de uma década, se resumia a eu, uma irmã e minha mãe, né? E numa situação sobretudo a minha mãe, assim, de uma depressão, se não clínica, né, mas assim, invisível, de uma tristeza cotidiana, em função da história do meu irmão, que estava desaparecido, né, ficou 7 anos nessa condição de desaparecido político, até que se localizou o corpo dele em 1979. Né? Lembro muito das histórias dele com o irmão, porque eles eram muito apaixonados assim, um pelo outro. Imagina, para mim e para os outros irmãos, né? Ele é mais velho, ele era um personagem mesmo muito forte, por essa militância, por essa combatividade e tal, e além disso era poeta, né? Tem lindos poemas dele, tem quase uma obra tenra, poética ali de um jovem poeta, então, que foi publicado, né? O livro dele chama Condições Ideais para o Amor, né? Um livro que a Suzana e com a organização do Antônio Ofel fizeram acontecer, né? Com poemas dele, com textos e cartas dele da Suzana, então, dele para a Suzana. Enfim, era um personagem admirável por si só. Eu acho que não é só, não sou só eu, não estou sozinho nisso. Agora, para mim, era o mais velho ou o mais novo, era um pai herói, de alguma forma, né? Eu achava muito lindo os dois. O Luiz Eurico era como se fosse o pai dele, né? Eles tinham se separado há pouco tempo, então acho que o Luiz Eurico ocupou esse papel de pai. E acho que ele tinha uma influência muito forte no menino, até pelas coisas que o Ney conta, de o que ele ia ser quando crescer. Ele deve ter contado essa história. Então eu com 7, 8, 9 anos estava vivendo isso, estava aprendendo a dizer, para deleite do Luiz Eurico, me ensinou e dos seus amigos, me ensinou a dizer para os amigos dele, para os colegas, quando chegassem lá e perguntassem o que tu vai ser quando crescer? Eu dizia, eu vou ser guerrilheiro. Eu me lembro dessa história na época, essa história é maravilhosa, né? A professora se assustar porque uma criança não pode dizer o que vai ser quando crescer, entendeu? É muito legal. A professora perguntava, o que tu vai ser quando crescer? Ele dizia, eu não posso dizer, eu não posso dizer, eu não posso dizer. E a professora mandou chamar a mãe. O que aconteceu com a mãe e a professora eu não me lembro, mas por que ele não podia dizer? Porque ele ia ser guerrilheiro. Então o Ico ensinou ele que ele ia ser guerrilheiro, mas que ele não podia dizer para ninguém. Coisa mais querida. Quando nós passamos aqui, o verão
que eu acho que é de 72, é o verão de 72, o Ico deu um jeito de ver o Ney, que foi a última vez que eles estiveram juntos. E era uma coisa perigosa, especialmente para criança, né? Então foi um esquema assim para levar o Ney, e ele precisava muito ver o Ney. Então, na minha cabeça, foi no inverno de 1972, quando eles já de volta ao Brasil, depois de terem, né, passado uns anos fora, me levaram para um fim de semana no litoral gaúcho. Não, 71 não pode ser. Eu tinha a impressão que o Ney achava que era outra época. 71 com certeza não pode ser, porque nós não estávamos aqui no verão de 71. Mas nós estávamos no verão de 72. E eu acho que foi Pinhal. E me lembro do Luiz Eurico muito nervoso, né, deles estarem como argentinos ali. Talvez tenha sido a Noeli, que é a menor, acima do Ney, que tenha levado ele, que eu me lembro que os outros irmãos não estavam mais por aqui, eu acho. Não estavam em São Paulo estudando, enfim, estavam fora de Porto Alegre. Eu não tenho lembrança, mas assim, para alugar essa casa e para decidir ir para esse lugar e para alugar essa casa e o tempo que nós ficamos ali, a gente rodava para ver se não tinha, de alguma forma, alguma observação. Eu não me lembro na hora de ir, como é que a gente fez, eu não lembro. Sim, tem um bilhete, eu já publiquei também um texto que é uma exegese de um bilhete resgatado que a Suzana me trouxe de volta, que eu mandei para o Luiz Eurico na clandestinidade quando eu estava fazendo 11 anos, em 1970, comecei em 1970. A Copa do Mundo por acontecer é sensacional. E ele clandestino na clandestinidade, um bilhete que foi levado para ele, alguma via que eu nem sabia qual era, né? Me disseram, olha, alguém vai fazer contato, teu irmão manda um bilhete para ele. Então. E que depois retornou pelas mãos da Suzana, que ele guardou. Né? Ali tem de tudo, tem tudo isso que falou muito mais, tem isso que comentasse muito mais, né? Tem esse temor do que possa acontecer, né? Então, mas tem uma contextualização fantástica, essa mistura de futebol e, né, da Copa do Mundo, com ele, que isso virou cinema depois pelas mãos do Karl Hamburger O Ano que Meus Pais Saíram de Férias. Aqui é um filme que eu me enxergo muito ali naquele. Mas assim, menos de 2 anos depois, o Luiz Eurico já estava desaparecido. Eu lembro assim, que eu soube depois, aí não foi dele contar, que foi em 69, quando o DOPS começou a procurar o Luiz Eurico, que ele tinha sido condenado pela tentativa de reabertura do Grêmio do Julinho. Esse é o motivo da condenação, 6 meses de prisão. E eles foram na Calduro. E o Ney estava em casa, e não me lembro quem era outra das irmãs que estavam em casa. E o Ney fazia de conta que estava doente, eles falavam com o Ney, e o Ney caía, dormia, é uma coisa assim, que é... Imagina uma criança desse tamanho, em 69 ele tinha 10 anos, entendeu? Tendo a percepção de que ele tinha que enganar a polícia pelo que pudesse acontecer dentro da casa, com o irmão, enfim. Eu já muitas vezes pensei nisso, no quanto deve ter sido difícil para ele entender, né? E de que forma o Luiz Eurico explicou isso para ele a ponto dele
dele absorver e dele ter uma relação normal com isso, né? Todo mundo sabia, no fundo, que tinha morrido, estava morto, tinha sido assassinado, mas que tu não consegue elaborar, né, e aceitar pela ausência do corpo, da evidência concreta. Então, somos o que vivemos, né? E nesse período até o final da adolescência, justamente onde a gente está sendo moldado estruturalmente, né? O que vem depois vem para a gente adaptar, né? Modificar dentro do possível, mas ali desde a opção por fazer música e dentro disso da letra, da poesia tem uma importância muito grande para mim, Luiz Eurico, a minha visão de mundo, pelo que vale a pena lutar, etc. Que o pensamento do Ney, para mim, é igual ao do Ico, né? Eu, quando imagino o Ico vivo, eu imagino ele vivendo e pensando e tendo o mesmo tipo de projetos de vida, né, que o Ney tem. Ele fez aquela música em homenagem ao Luiz Eurico, né, pelo que eu sei. Ele sempre queria fazer uma música em homenagem ao Luiz Eurico. Ele pensou, acho que uma época, em musicar algum poema dele depois. 68 foi barra, plena ditadura, plena resistência, plena tropicália, plena confusão. Foi um rebuliço lá em casa, manifestos, passeatas, festivais de mini saias, meu irmão limpando a arma, meu irmão. Lembro muito bem, foi até um problema a gente achar o groove dessa música. Quem fez a produção desse disco foi o Pezão, Ricardo Pezão, que hoje é do grupo Papas da Língua. Honestamente, eu não me recordo de onde saiu essa ideia da guitarra ficar respondendo a voz do Ney. Isso aí eu não me recordo, mas foi uma coisa que aconteceu, na minha opinião, assim, foi um momento para mim maravilhoso, né? Pra ter meu espaço para poder mostrar inserir a guitarra de uma forma mais contundente dentro do trabalho do Ney. Pelo fato do tema que se tratava essa música, né? Então, para quem viveu a ditadura, né? Apesar de eu ter sido um adolescente, início da adolescência, então para mim essa música teve um peso bem maior do que as outras do disco, né? Eu acho que aquilo ali é ele falando com os Eurico. O que há em mim de ter, meu irmão, a glória é uma história sem final, mas duro é perceber. Se eu fosse te falar do Brasil de agora, que seria tão igual. Miséria, doença, polícia brutal, luxúria, mentira, autoridade sem moral. Minhas irmãs tocavam piano, uma delas tocava violão, aprendeu um pouco de violão. E na mesma época eu fui estudar também no Liceu Musical Palestrina. Era 67, eu acho. Estudei alguns meses, foi a primeira vez que eu me apresentei no Teatro São Pedro. Eu e mais uns 15 gurizinhos tocando violão, a mesma música. Hoje
Eu quero a rosa mais linda que eu ver, em 3 acordes. E aí, na verdade, parei. Larguei o violão, praticamente não... Sempre teve um violão lá dentro de casa rolando, né? Pela sala e tal. Isso nunca deixou de acontecer. Mas de estudar, de me ver como alguém que faria alguma coisa com aquilo, foi só bem mais adiante, só no final da adolescência, ali, já nos Estados Unidos, que eu... O lugar que eu fiquei, ele é ao mesmo tempo muito interessante. Eu sou da Califórnia, 3 horas de Los Angeles, São Francisco não é muito longe. Eu fui fazer esse passeio todo, né? Las Vegas também para o outro lado, 3 horas. Mas é um buraquinho no meio do nada, do deserto. Uma cidadezinha de 16 mil habitantes numa beira de estrada, assim, com muito fast food e motéis e posto de gasolina, né? Um pouco mais do que isso, mas não muito. Então, e a solidão dos primeiros tempos, sobretudo, chegar lá numa terra estranha, ficar 1 ano fora, né, com essa idade, longe dos amigos, da família, numa época que não tinha essas WhatsApp, telefonar era uma coisa caríssima, uma carta demorava meses às vezes para chegar. Então uma das coisas os recursos que eu achei para lidar com isso é um violãozinho que tinha lá na casa, tirado no canto, e tinha por incrível que pareça, uma lojinha de música na cidade com sheet music, né, com partituras, cifras. Tocava nessa época? Então eu comecei a tocar o que tinha no lugar para tirar, né, e que era muito do pop, do folk que estava acontecendo na época ali, Elton John, Paul Simon, outras coisas de sucesso de rádio, Beatles, que é claro que tinha ali, né? Eu comprei um songbook dos Beatles, uns 50 músicas, e fui por conta, assim, tirando, né, um pouco que eu já tocava, já sabia os acordes. Eu compus a minha primeira música lá, né? Mais pro final do ano que eu fiquei lá, eu já tocando e tal, o pessoal sabendo que eu tocava, dizendo: olha, tem um festival da igreja, se quiser já escrever. Eu me inscrevi, e quis cantar uma música minha, fazer uma música minha em inglês. Aí fiz uma música que era um inglês macarrônico, assim, descrevendo como o campesinato, o proletariado iam sair da areia do deserto e tomar o poder. Né? Obviamente a plateia do festival da igreja escutou assim, né? Lembra o nome dela? Da igreja? Da música. Eu não sei nem se tinha nome. Eu começava assim: from under the ground I step on now, from behind those hills, from beyond those trees. Mas eu tirei o 8º lugar, entre 8 no festival, e ganhei uma loção pós-barba, que muito me arrependo de não ter guardado. Na época não tinha nenhuma utilidade. Olha, quando eu voltei, era no final de 1976. Eu voltei em julho, agosto de 76. Né? A situação ainda era bem fechada, mas havia uma latência maior
da resistência, né? Uma pseudo promessa de abertura com o Geisel, né? O Geisel entra em 74, eu acho, né? E que logo em seguida se revela também uma grande mentira, com o pacote Abril, 77 e tal. Mas enfim, o país já forçando uma barra, né? O Herzog, acho que foi morto em 75 ou 6, então assim, a classe média já minando um pouco o apoio ao golpe, né? já refluindo um pouco nesse apoio ao golpe, já se permitia alguma coisa. Então, quando eu começo a fazer música, de fato, me apresentar, 77, 8 e tal, né, essa resistência estava na rua já, né, pichando, era um confronto, era uma coragem que se exigia de quem estava. Eu não estava nem sequer engajado formalmente na militância, não, né? nem dentro da universidade, né? Eu estava mais nesse território de roda de som, da cultura, eu acho que todo tímido quer encarar uma plateia, porque é justamente para se afirmar como alguém que não, né? É muito comum isso, sim. Nem Mato Grosso é tímido pra caramba. Essa ideia de estar num palco, de ser artista e tal, ela vem muito um pouco para suprir essa né, incapacidade no real de arrumar uma namorada, de ser um cara popular, né, pelo menos começa por aí. A casa era cheia basicamente de amizades, né, uma coisa mais pessoal, assim, e a cena era mais abrangente, era uma migração que aconteceu, inclusive, né, de meados dos anos 70, da esquina Maldita, que era o ponto Boêmio do Bonfim, e ficava ali na esquina Maldita, é Sarmento Leite com a Oswaldo Aranha, né, em frente à Faculdade de Arquitetura. Então, assim, mais conectada à universidade, a universidade pré-campus de Viamão, né, do Vale. Campus do Vale que chama? E que aí no início dos anos 80, acompanhando essa migração talvez do campus, né, começa a mudar um pouco de perfil e se estender pela Oswaldo Aranha até esse ponto em que a gente está aqui, né? Justamente, Fernandes Vieira, Felipe Camarão, né? Como eu te falei, assim, o berço da coisa do Bonfim veio lá da universidade, então tinha e do fato de ser um bairro universitário, né? Mesmo quando o campus levou muita coisa para lá, né? As pessoas continuavam a vir a Porto Alegre morar no Bonfim, por exemplo, né? Então era tudo ao mesmo tempo, tu vê assim, né? Uma abertura política acontecendo, né? Embora eu deteste esse nome e tal, dos milicos, né? Lentamente, né? E toda uma série de fatores que foi construindo a cena cultural, o Bonfim enquanto uma potência boêmia, vamos dizer assim. O primeiro show em teatro que eu fiz foi ali. Já foi? Foi no Clube de Cultura, junto com o Gelson Oliveira, chamado Lado a Lado. Eu vinha a Porto Alegre, morava em Gramado, eu vinha a Porto Alegre e conheci o Augustinho Lix, que era do Engenheiros do Havaí. E ele que me falou sobre o Ney. E ele disse assim, pô, tu tinha que fazer um show, começar uma carreira e tal. E eu conheço um cara que tá na mesma, assim, só toca em mostras universitárias e tal. E sabe quem é? O Neyzinho. Eu vou armar para vocês se encontrarem. O Gelson já vinha de um pouco mais de tempo, né, como profissional, como músico experiente e tal. Eu tinha, há 2 anos,
Estava há 2 anos, né, construindo esse meu primeiro repertório, me encontrando ali, né, como cantor, compositor e tal. E a gente se achou, a gente participou juntos de algumas coisas dessa universidade que aconteciam na URGS, rodas de som e tal. E por ali a gente combinou esse show. Foi o primeiro show em teatro para mim, acho que pro Gelson também. E aí, naquela época, em volta do Araújo Viana, rolavam rodas de som ali. E aí ele marcou, a gente se encontrou ali. E aí eu mostrei umas músicas pro Ney, o Ney mostrou umas músicas para mim. E a gente resolveu, então, vamos fazer um show. Tem uma música que depois o Vanderbilt, né, veio a gravar, se chama Delírio 32, que falava do Bonfim, as coisas do Bonfim. Tinha outra que falava de Viagem de Carona. Tinha Dude 2, que é uma música que essa sim ficou, eu gravei no primeiro disco. E aí dali pra frente já nem me lembro mais. Assim. Tinha alguma coisa mais soturna e séria, que é assim, né, com metáforas, né, bem naquele clima de música engajada e de resistência à ditadura militar. 10.000 milênios de vida, sem fim nem começo, no brilho de 1000 pares de olhos acesos, de felicidade e bravura ao avesso. Cada um já tinha as suas obras prontas. Eu acho que foi mais uma coisa de dar uma ordem nas músicas, né? Então era isso, eu acho que foi só uma questão de acomodar as músicas numa sequência, né? E eu não lembro assim, se no fim a gente terminava o show juntos, isso eu não lembro assim, como era, mas eu sei que foi muito fácil trabalhar, foi muito prazeroso trabalhar, montar esse show. O que foi legal foi que lotou os 3 dias, né, que a gente fez, porque foi um público, eu vi que tinha construído alguma coisa já dentro da universidade, né? Mas tinha uma torcida tanto pro Ney como para mim, né? Porque o Ney já tinha toda uma campanha, ele era uma pessoa muito querida no meio universitário, e eu era muito conhecido pelo meu trabalho com várias bandas pelas quais eu passei, né? Muito conhecido no meio musical também. Então tinha uma torcida muito, muito forte. Nós descemos ali da casa do Ney, pegamos a Oswaldo Aranha e logo fomos abordados ali. E aí, parede e tal, revista. E eu tinha isso é muito engraçado, eu já contei essa história algumas vezes. Eu tinha uma camisa de seda que eu estraguei porque deixei uma caneta e vazou. E estraguei aquela camisa de seda. E aí eu falei, nunca mais vai acontecer isso aí. Eu passei a enrolar as canetas num papel, colocar no bolso. E aí o pessoal os policiais não encontraram nada com a gente. E aí foram me revistando, acharam aquele embrulho. E aí o cara fazia uma cara assim de achei, agora eu vou pegar vocês. Ia desenrolando, era uma caneta. Ele ficou tão decepcionado, não contente, e começou a puxar a ponta da caneta. Assim. E aí ele disse, não, mas eu vou levar vocês e tal. E aí nós falamos, não, nós somos músicos e tal, inclusive vamos fazer um show. E coincidentemente tinha um cartaz nosso na parede, assim, nós somos esses dois aqui. Ah, vocês vão tocar lá? Peraí que eu vou falar com o meu companheiro ali. Ele tá achando que vocês devem ir com a gente no Camburão. Foi um entre tantos atraques violentos, né, que a gente sofria na Oswaldo Aranha naquele tempo. A gente dobrou a esquina
da avenida e não foi sequer inquirido sobre nada, né? Quer dizer, o Gelson, sobretudo, né? Eles estavam botando o Gelson para dentro, que era negro e, portanto, maconheiro e marginal, né? E aí papai falou, não, mas que isso? Nossa, a gente tá limpo. Aí papai eles nos liberaram. E aí quando a gente tava saindo, o cara ainda perguntou, quando é que é mesmo o show? Ah, é dia tal, lá no Clube de Cultura. Ah, tá. E o Ney ainda falou, pinta lá. Eu disse, Ney, não fala nada. Que pinta lá, nada. Na verdade, o cartaz entrou como um salvo-conduto pra gente. Eu acho que eles chegaram a ver o cartaz como, olha ali, fazendo show lá. Mas claro que se eu fiz esse convite foi assim, com muito nervosismo. Isso aí, as pessoas eram abordadas diariamente, né? Até foi uma coisa mais leve que aconteceu com a gente, mas amigos nossos desapareceram. O próprio irmão do Ney. A uma cabeça viúva de um coração apagado na ponta do dedo da luva. Eu era produtora do Nelson Coelho de Castro, que também fazia muito pouco tempo que tinha começado a fazer espetáculos e tudo. E o Nelson tinha que fazer um show na reitoria, era o primeiro show grande do Nelson, e o Nelson precisava de um violão Ovation, que era a sensação na época, né? Era o Ovation, era um violão elétrico. E só tinha 2 em Porto Alegre, um era do Silvio Marques, do Saracura, e o outro era do Ney. E daí o do Silvio não estava disponível também, e daí eu fui atrás do Ney e quis alugar o violão. E o Ney foi super querido e emprestou, não quis nem alugar, emprestou o violão. E eu fiquei super agradecida, né, na ocasião. E disse para ele, olha, quando precisar qualquer coisa, prende o grito, né? Daí, um tempo depois ele me procurou e disse que gostaria que eu fizesse a produção do trabalho dele. Então, nessa ocasião que ele me procurou, a gente começou a namorar e eu não tinha visto ele cantar e nem pensado em produzi-lo ainda. Eu fui vê-lo cantar pela primeira vez num show coletivo que teve no Araújo Viana. E isso aí, eu já estava namorando o Ney fazia um mês e pouco, e fui nesse show. E daí, quando eu vi o Ney cantando no palco, eu levei um susto. Eu disse, meu Deus, de onde saiu essa voz? O que está acontecendo? Quem é essa pessoa, sabe? E daí, nessa hora, imediatamente, eu disse, não, nós temos que fazer alguma coisa com a tua carreira. Foi um disco independente, né? Primeiro. Mas produzido pela Dedé Ribeiro e pelo Augusto Lix, basicamente. A gente vendeu disco antecipado para pagar uma parte da produção, mas ainda faltou um tanto que o Augusto inteirou para financiar a venda do disco. Eu acho que eu me lembro do Ney, a primeira vez que eu ouvi falar no Ney deve ser 80, por aí, 80, 81, talvez 79, que o Ney estava tendo essa ideia de fazer o Neylis Bônus, né? De vender bônus pro disco. Isso aí já tinha dado certo com o Nelson Coelho de Castro. A gente repetiu, fez um Neylis Bônus, vendia um bônus do disco. Foi uma tiragem de 3 mil, acho que a gente vendeu 500 discos antecipados, talvez. Teve muita gente que ajudou, né? A gente conseguiu gravar, a gente gravou no estúdio do meu primeiro marido em São Paulo, do Fernando Ribeiro, né? E o Fernando ofereceu, disse, olha, venham para cá, venham que a gente dá um jeito. Mas a gente não tinha grana, né? Então a gente tinha que organizar tudo de uma forma que fosse possível. Então foi todo mundo, as pessoas foram de ônibus para São Paulo
Então a gente ficou acampado na casa do Fernando durante toda a gravação. E a gente fez, daí a gente aproveitou para levantar algum troco, a gente fez um show no Lira Paulistana lá, que era o lugar da vez em São Paulo, né? Acho que é um bom retrato geracional aquele disco, né? E não é por outro motivo que ele marcou bastante, né? Muita gente fez sucesso na época e muita gente se lembra dele como uma coisa significativa. Dentro do estúdio eu não estava, eu estava há pouco, né? Eu toquei, eu fiz isso aqui, ó. E não, me chama de Robert. Acho que nesse primeiro, especialmente, ele foi um agregado de coisas que vinham ao longo de anos, né, surgindo, e eu acho que o que amalgamou tudo, assim, me deu uma cara, me fez enxergar o que eu tinha feito, na verdade, foi a capa do disco. Quando Roberto Silva fez aquela capa, aquela foto, assim, um cigarro caindo aqui, assim, no mais bonfiniano é possível, né? Eu acho que ficou uma coisa que ficou mais clara para mim. As músicas começaram a rodar também em redes de rádio, né? Cara, assim, a gente passou a fazer show em Novo Hamburgo, em Caxias, em Pelotas, em Santa Maria, né? Tinha essa empolgação toda, mas a gente não fazia grandes espetáculos, né? Eram espetáculos menores. A gente era meio criança ainda, mas ele era um cara assim, mais maduro intelectualmente na época. Por outro lado, eu era mais estável emocionalmente e ele menos. Então, era uma pessoa que tinha umas mudanças de humor bastante grandes, assim. Então, tinha épocas em que ele estava super disposto a fazer turnês, a fazer tudo, e tinha, de repente, no meio da turnê, ele mudava de ideia, sabe? Então, a gente ficava lutando com essa questão, assim, dele desmarcar shows, ou desmarcar, ou resolver que não ia fazer uma entrevista num determinado momento, mas não era um capricho, né? Era uma coisa assim, que de vez em quando ele realmente ficava atormentado. Ele ficava atormentado e daí mudava o que ele queria. Tinha muita turnê, a gente fazia muita turnê. E às vezes saía só eu e ele de carro, sabe? Então a gente fazia... Teve uma vez que a gente fez isso, a gente fez 22 cidades e que era só eu e ele num Corcel 2, assim. Pouco mais de um mês, eu acho. Acho que a Dedé está sendo generosa, até porque, assim, a gente nunca tive, assim, uma agenda meu Deus, do guri de Uruguaiana. Acontecia, a gente até para otimizar a coisa, fazer 3 shows, né, um depois do outro, no interior do estado, para economizar no transporte, na hospedagem. Mas para mim nunca foi um negócio, a estrada nunca tomou uma proporção assim estressante, né, de um artista pop e clássico e de sucesso, mega sucesso, né? Então, nunca me queixei. Teve uma vez, era a época do hi-fi, era só eu e o Ney nos violões. E o hi-fi era todo estruturado com partes de humor, onde a gente tinha umas ironias, umas sátiras e algumas piadas. E fomos nos apresentar em Pelotas, não me lembro se no 7 de abril, no Guarani. E o público ria, assim, nós estamos arrasando, esse show tá maravilhoso, o pessoal tá entendendo as piadas de uma forma assim, que a gente nunca viu, assim, uma reação tão favorável. Daí terminou o show, o primo da minha esposa, o Alessandro,
Alessandro, perdão, foi no camarim e comentou comigo, o pessoal tava dando risada o tempo todo, né? Verdade, o que era da Alessandra? Por causa do show, né? Não, é que tinha uns morceguinhos voando em cima do palco. Então a gente tava tocando e os morcegos sobrevoando, assim, o pessoal caía na risada, né? Eu lembro mais pelo Paulinho contar também isso recorrentemente. Eu esqueço muita coisa as pessoas dizem, mas como não te lembro? Minha memória é curtinha. Acho que o Ney não vai se importar de eu contar isso. A estreia do Hi-Fi, que era um disco gravado ao vivo, no Teatro São Pedro. A gente terminou o show, o Ney saiu muito satisfeito com a gravação, porque ele errou algumas letras e errar a letra para ele é uma preocupação muito grande, assim. E terminou o show, o pessoal começou a pedir bis. E o Ney sumiu. E aquele teatro começou. E nós lá embaixo, no camarim, assim, que ele fica embaixo do palco, parecia que ia cair, assim, o teatro abaixo, né? E foi um momento bem difícil para nós, assim. Não teve bis? Não teve bis, o Ney já tinha saído do teatro. É verdade, eu já estava no táxi, não tinha ido embora, né? Algumas vezes na minha vida eu saí muito irritado de show, eu terminei o show muito irritado, mas é um percentual muito irrisório, né, dentro do total. Se alguém teve o azar de assistir 2, 3 desses shows, nossa, me desculpa e tal, né? Neurônios explosivos não impedirão que o ciclo evolutivo do planeta cumpra o seu dever. Mas eu, no que der, já sei que um dia vou morrer. Foi um momento pessoal mesmo, meu de muito ruim, né, pós-traumático, assim, da morte da Leila Espelê, que era minha namorada, por conta do acidente de carro, né, onde eu estava dirigindo o carro. Então, eu não deixei aquilo passar barato na minha vida, assim, vamos dizer, né? Me tocou estruturalmente, né? Só nem ao menos Deus por perto. 1000 ideias brilham. Foi subindo a serra ainda, a gente queria ir para Gramado, tínhamos perdido o festival de Gramado e elas eram muito ligadas, assim, estavam bem ligadas ao cinema como figurinistas e direção de arte. A Leila, acho que eu tinha trabalhado no cinema também, né? Estavam fazendo isso nas capas dos meus discos, a capa do Carecas e a capa do En, que não saiu, né? Ambas elas trabalharam. Quando eu digo elas, ela e a Vivi Gil, que tinha um estúdio de a baixa costura, né, que em 87 eu fiquei praticamente no Rio, né? Eu comecei alugando um apartamento, né? Depois no En, quando eu voltei para gravar o En, fiz a mesma coisa, alugamos um apartamento, ficou toda a banda lá. E aí, no intervalo de gravação, eu voltei para fazer a capa aqui, justamente, né? E no intervalo das sessões de foto da capa e tal, a gente foi fazer essa esticadinha até Vocês estavam juntos há quanto tempo? Gramado. 1 ano. Eu conheci a Leila trabalhando na capa do Carecas, né? E foi na capa do En exatamente 1 ano depois que... Não, éramos nós, a Vivi e a filha da Vivi e o filho da Leila. A vítima foi a Leila. Os outros se machucaram um pouquinho. Assim. Eu lembro de tudo.
E é uma merda, há 30 anos, entendeu? A não ser que alguém me prove, me diga que eu tô errado, então, né? Mas a gente estava bem no alto da serra e surgiu uma paisagem maravilhosa, assim, depois de uma curva, né? Só que era um despenhadeiro, assim, também, né? E eu fui, e já tinha uma placa sinalizando, fazer curva fechada e tal, daqui eu fiz devagarinho, fui indo pro meio da estrada pra gente enxergar um pouco, e o carro apagou no meio da estrada. E eu não conseguia ligar o carro. Foi completa perícia, tudo bem, assim, né? Ele tinha ficado em uma estrada estreitinha, no ponto da estrada sem acostamento, com um beiral do lado, eu no meio da estrada, com o carro apagado, e eu tentando ligar, e vi, assim, que vinha brilhando entre as árvores, assim, um carro que vinha descendo a toda a serra, só que o cara não me viu, né? Eu via descendo o carro. Né? E ele veio até o ponto em que já não tinha, para ele, é difícil parar também naquele ponto ali, e ficou fazendo um tique por um segundo. Isso tudo assim são milésimos de segundo, né, nesse filme, né? Ele fazendo um tique, vou para a direita, vou para a esquerda, para onde é que eu passo, e eu ligando. E eu liguei arrancando já, assim, cantando pneu, e joguei o carro porque é instinto também, né, pro lado de dentro, pro lado do morro, né. E por milésimo de segundo quase tudo deu certo, né. Eu passei e ele passou do outro lado, né, só que ele passou também fechando, para não cair no beiral, claro, né? Ele passou por mim por fora, mas, né? E no fechar ele deu um toquezinho na minha rabeira. E aí o que eu fiz, o que o carro fez foi isso aqui, onde eu joguei ele para cá, arrancando a toda, ele virou aqui, né? E foi por pouco, não vai todo mundo, né? Aí essa altura a Leila já estava se atirando no guidão para virar, né? E eu estava virando também. Só que o carro dá aquela, sabe, quando gira, você tem que esperar porque a roda vai reagir depois. E aí quando ele virou demais, na verdade, e bateu de frente no morro, né? E se tu olhar o carro, as fotos do carro, foi uma batida pequena, né, mas o estrago o maior que foi, acho que era eu que estava com cinto, o único que estava com cinto, essa ideia, assim, anos 80 ainda, um absurdo que um motorista usava cinto, lembra disso? Né? O resto, todo mundo no carro estava sem cinto, viajando na serra. E passei a encher a cara, assim, em seguida. E eu estava numa fase super equilibrada, assim, em relação a isso. Tinha ficado os anos do Carecas e do EN até ali, né, até metade do ano, quase sem beber. Estava enfim, super saúde, assim, né? Mas a partir dali foi a questão lá dentro da gravadora, por exemplo, passou por aí, né? Porque eu estava acabando com os frigobar no hotel. Eu ficava deprê e tomava todos para não ficar mais. Eu acho que os primeiros 6 meses foram bem difíceis, né?
Mas depois de 6 meses eu já estava fazendo uma terapia, estava na psicanálise. Tinha terminado o EN, lançado o EN, e aquilo, acho que para mim foi até um desafogo também, né? Porque a coisa toda aconteceu no meio de uma gravação de disco. Um mês depois do acidente, eu estava no Rio terminando o disco. Boa parte delas já estava ali, mas algumas eu terminei a letra, um trecho de letra, e outras eu fiz depois. E outras, mesmo feitas antes, parece ter um significado, né, alguma conexão, né, com o episódio e tal. Então, por exemplo, feitas depois são Teletransporte, que fecha o disco, o Zen, que abre o disco só como uma vinheta e tal, mas tem uma música inteira feita pelo Kiko, filho da Leila. O Baladas eu tinha começado, mas terminei com uma estrofe que fala da Leila, tá, que hoje em dia eu nem canto mais, cortei. A estrofe ou a música? A estrofe, a terceira estrofe do Baladas, eu acho que não bate muito ali com o resto da música. E tinha músicas de Telhados de Paris, eu fiz pra Leila antes, né? Meus olhos dores, 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 são dores por ti. O tempo se foi. O show de lançamento em Porto Alegre, por exemplo, foi no Teatro Presidente, 2 dias no Teatro Presidente. Me lembro que os shows, tudo bem, a plateia foi lá, curtiu, foi embora, mas para mim foram shows tristes, não tinha muito... Eu gosto de fazer um show para deixar as pessoas animadas, né? De um modo, 99% das vezes consigo, quero crer, né? Essa é a minha profissão, é isso que as pessoas esperam quando vão para o teatro, então é ruim. Então o episódio de Rei de Júlio foi uma das circunstâncias só assim de uma separação já de de solução de contrato ali com a gravadora, né, de um momento que eu estava querendo mesmo isso mesmo, sabe, dar o bote. A ideia era não me comprometer, inclusive não comprometer um trabalho que tinha um perfil de público, né, aqui em Porto Alegre, com uma versão que eu achava muito ruim mesmo da música, e que tenho certeza que esse público também ia achar. Hey Jude, não fique assim, sabe a vida ainda é bela. E o Ney nunca entrou nesses esquemas. O Ney, quando ele estava na gravadora, o Ney não entendia que a gravadora pagava para algumas coisas acontecerem e que ele precisava fazer aquela trilha do maldito Larry B, lá era Larry B, né? É Hey Joe. Maldito Hey Joe, com todo respeito. Uma boia de salvação que me jogaram, né? Tipo assim, pega isso aqui que tu continua na gravadora. Tá? Mas não me interessou, não. Ou melhor, me interessou sim, porque no primeiro momento a letra que ia ser usada, a versão, era uma versão do Ronaldo Bastos, né, que ele me mandou, inclusive autorizando, assim, eu conheci meu trabalho do Careca da Jamaica, né, se quiser mexer, fica à vontade e tal. E eu ainda mexi um pouquinho e sugeri que se preservasse acho que era o refrão, alguma coisinha do original em inglês, porque certas coisas são dolorosas de fazer versão, né, são tão um clássico desse, assim, é difícil, vai traduzir, não fica.
em dado momento achei até que aquilo tinham aceito aquilo, né? Eu fui pro Rio para gravar essa. A última vez que eu fui para a gravadora, eu fui para gravar. Última não, depois ainda voltei para assinar. Foi uma negativa de cara assim, chegou a se cogitar? Não, pelo contrário. Eu fui para gravar. Só que quando cheguei lá, a coisa tinha mudado. A gente optou por uma versão do... Como é o nome dele? É um versionista da Jovem Guarda, dos anos 60, né? E fez muita coisa sensacional, assim, Sim. também. Depende da leitura que tu fizer, né? Sim. Mas que não tinha meu perfil mesmo. Não tinha a gravação, a trilha já estava pronta, assim, no estúdio. O pessoal no estúdio esperando, né, pegar ou largar, e eu falei, não. Faxineira, fascinante, onde guardaste o papel que eu deixei na estante anteontem. Em 99, eu tive uma reunião com o Ney, a gente fez um show junto em Atlântida, com o Bebeto Garcia e Motivos Óbvios na beira da praia, no Baronda, em Capão. Ou em Atlântida, nem me lembro mais. É ali, né, na fronteira. E aí eu fui conversar com o Ney, eu digo, Ney, eu estou com um projeto que eu estou pensando assim, agora eu quero parar de fazer essas coletâneas, quero fazer uma coletânea de revisitação de algum artista importante, queria começar por ti, né, consegui já a aprovação da gravadora, da época era antiga, e o Ney me falou, Gisto, isso aí, tu quer que eu morra, né? Porque isso aí só fazem quando o cara morre. E eu digo, não, isso é o grande erro brasileiro, né? Que não é prestar homenagem ao cara morre, que daí o cara morreu, o cara não vai ganhar nada, financeiramente, nem mídia nenhuma, né? Que nem Elis Regina, que agora tá num monte de novela, né? Quando ela tava viva, não entrava em novela nenhuma. Mas, entendeu? Aí eu falei pro Ney, digo, não, eu quero fazer diferente, quero te homenagear, sou teu fã, e acho importante o teu trabalho, acho legal, uma geração nova, né, relendo Ney Lisboa, vai ficar legal. Aí o Ney ficou um tempo assim pensando, será que eu vou morrer, não vou morrer? Aí um dia eu liguei para ele, e aí Ney, vamos fazer ou não vamos fazer? Pode fazer, acho que é uma boa ideia, né, só apoio. E ele acompanhou tudo, passou cifras para as bandas, né, e eu acho um resultado bem bacana. Nasci de uma família pobre, rodei pelo mundo procurando alguém que me dissesse que fazer 10 chances de vencer o inimigo invisível que eu tinha. Cabeça e cauda de dragão, os olhos do Alain Delon. Eu acho que o Egício me convidou para ir para assistir gravação, para tudo. Mas eu falei, não, pode fazer. Ou se ele me mostrou, acho que também me mandou uma fitinha, acho, de alguma coisa. E eu achei bárbaro, eu continuo achando bárbaro aquele disco. Isso que é o melhor de tudo, quer dizer, os caras não se vexarem e ler a coisa de outra forma. Você vai ler igual a mesma coisa, fazer um cover, qual é a graça, né? Os arranjos que eu fiz foram bem fortes, porque daí são coisas como a Mariette, por exemplo, a gente gravou tudo em Fá. Não é um tom comum de se gravar, mas foi um tom que a gente achou que a voz dela renderia mais e rendeu, né? Ficou uma maravilha. O Ney é apaixonado pela versão, todo mundo é apaixonado, né? Eu acho muito bom, muito especialmente o Wayne, a Mariette com telhados, não é um arraso. Né? Ventar, ali se vê, aonde o arvoredo inventa um balé. Vai fazer 60 então, né? Vou ver agora. Então posso adiantar que eu estou começando, já conversei com o Ney, e estou começando uma nova homenagem ao Ney, né? Porque eu estou fazendo uma gravadora nova junto com o Vini Tonello e a gente escolheu, o nosso produto inicial era para ser o próprio Ney, mas como o Ney está nessa, não está numa fase ainda de fazer um disco, né? Então aí eu pensei muito, eu digo, azar, eu queria começar com o Ney, vou começar com o Ney. Então já fechei com vários artistas da novíssima geração, não repetindo quase ninguém do outro projeto e não repetindo nenhuma música, o que prova a abrangência do Ney, porque o outro teve, se não me engano, 15 músicas, eu acho. E esse novo vai ter 18 músicas, ou seja, são 33 hits do Ney Lisboa. 33 hits.
Qual é o artista brasileiro que tem 33 hits? Agora há pouco a gente lançou um livro de dramaturgas, né? Uma coleção de dramaturgas, e tinha o texto de uma dramaturga muito jovem que tinha uma música do Ney, cantava e né, fazia parte da peça dela, e ela falava, minha mãe ouvia muito e tal. Em 2013, eu já tinha a minha banda e eu resolvi revisitar o Ney, porque foi um momento bastante divisor de águas na minha vida, que foi logo após a morte da minha mãe, e foi uma forma de eu me aproximar, eu acredito, da minha família e dessas memórias que eu tinha. E eu sempre ouvi muitos casos, né, a respeito, encontrei o Ney no Zafari, encontrei o Ney na lancheria, e às vezes eu estava junto, enfim. Mas eu lembro de conversar com a Nádia e com a Nádia Mendes e com o Arthur de Faria, meio que pedir, conversar com eles antes, falar, cara, olha só, tô com essa ideia, será que o Ney ia topar? E eles, claro, mas é óbvio, nossa, pela questão da minha família, sabe, por ele ter um carinho especial pela minha mãe, pelo meu tio, enfim, eu acredito que ele tenha permitido também por isso, porque ele também não me conhecia, de repente eu fosse uma louca e fosse estragar tudo, sabe, e graças a Deus deu certo. A Elisa também, show muito legal, muito legal. Eu fui ao show mais uma vez. Foi uma loucura, porque na verdade foi o primeiro show bacana que eu fiz, assim, foi no Teatro de Arena, enfim, e eu lembro nitidamente de ninguém querer me contar que ele estava na plateia, né? Foram 2 dias, dia 27, 28, 29 de setembro, não me lembro, e no primeiro dia ele não foi, e era uma mistura assim, de tipo, puta, ele não veio, e tipo, graças a Deus. E aí no segundo dia, ninguém queria me dizer que ele estava ali, e eu tava na coxinha esperando, e eu vi ele, né, aparecendinho. E aí foi aquele gelado, assim, mas rolou um contato visual, eu acho. Eu procurava não buscar muito o olhar dele, né, pra não ficar nervosa, mas eu acho que teve um momento em que eu olhei pra ele e meio que eu senti a permissão, assim, daquilo, saca? Mas foi uma loucura. Sempre é, porque a gente não sabe muito dele, né? A gente sabe que ele é uma pessoa bem discreta, então a gente não sabe muito o que ele tá pensando, assim. E teve uma outra ocasião muito bacana na casa de teatro que ele foi também. Ele já foi umas 2 ou 3 vezes para meu espanto, né? É uma graça, eu fico maravilhada. E aí ele sentou na última fileira, junto de uma amiga que também é louca por ele, a Roberta Alfaia. E aí ele comentou com ela assim, que legal, né? Conheço todas as músicas. Então, tipo, ele tem esse mito de ser inacessível, mas ele é um cara super bem-humorado, e com aquela fala calma, enfim. Eu já não sou grande referência, eu acho, para a geração mais nova mesmo, né? Sou a referência da referência deles. E fico bem feliz disso, de ver que isso está acontecendo, que o Ney vai ganhando um público novo também, sabe? E o pessoal o Ney hoje meio que também é aquela coisa que tinha dos irmãos que mostravam rock gaúcho para os irmãos mais novos. Os irmãos e os pais estão mostrando o Ney para os seus filhos e para os irmãos mais novos. Então, eu acho que isso é um processo sempre. E o Ney está sempre lançando alguma coisa e é um cara que não se repete, né? Então, eu acho que é uma questão de linguagem, assim. E eu acredito muito na força do underground, saca? Da pessoa incompreendida se identificar com aquilo. Então eu acho que uma vez que a gente tá nesse momento histórico e, sei lá, uma pessoa de 20 e poucos anos se sente um pouco fora, totalmente fora, na verdade, né, disso tudo que tá acontecendo, tu vê um cara que até hoje não participa do mainstream, nem coisas assim, obviamente tu te identifica com ele, né, e tu te sente um pouco fodão, porque, eu fui lá e descobri esse cara da antiga e tal, e entendi o que ele quis dizer, né, eu acho que tem isso, assim, orgulho. Outro dia eu achei muito legal no que eu vi no Twitter. Sabe aquela história do Fusca Azul? Eu falei no Twitter, não foi tu que me contou, né? Não. A história do Fusca Azul, a gurizada faz. Tu vê um Fusca Azul, tu dá um tapa na cara do outro, faz assim, tem uma dessas coisas. O cara tweetou assim: no Bonfim, ao invés do Fusca Azul, a gente, quando vê o Ney Lisboa, faz. Não quis.
Ele nunca quis. Eu acho que ele nunca quis pagar o preço da morte do artista, eu coloco dessa forma. Todo artista, eu vou te dizer por mim, por todos os que eu conheci nessa vida, todo mundo quer o sucesso, não tem essa não querer o sucesso. Agora tem gente como o Ney, como eu, que não tá afim de abrir mão não do seu som para fazer sucesso, entendeu? Todas as oportunidades que o Ney teve para ir para Rio, São Paulo, que era da onde as pessoas tinham o seu trampolim, ele não quis. Quando ele ganhou o Prêmio Sharp, ele ele doou para a Fundação Roberto Marinho o Prêmio Sharp dele ao vivo. Ali ele se queimou para sempre com a Globo. Ele pegou o Prêmio Sharp ao vivo e disse: eu gostaria de doar para a Fundação Roberto Marinho, que precisa mais dele do que eu. Você conhece a história do escorpião e da formiga, né, que vai atravessar Tá na natureza, não adianta, né? Assim, a ideia desde sempre era bagunçar o coreto, né? Era ser irreverente no sentido de quebrar os tabus e com isso, né, mostrar também uma face hipócrita social que envolve muita coisa. Então, assim, ir lá receber um prêmio, um troféu da Rede Globo, né, que tinha sustentado a ditadura durante 30 anos, a Fundação Roberto Marinho, né, que era quem patrocinava, não sei se ainda patrocina, na época era o Prêmio Sharp, né, hoje chama o primeiro. Era uma oportunidade de ouro de tentar fazer algum... de não ser conivente com aquilo, ao contrário, de fazer alguma coisa, né, irreverente. Eu fiquei sozinho lá dentro, o problema é esse, né? Não tinha mais ninguém disposto a bancar alguma... Eu me lembro que era da minha piadinha, que foi meio infeliz, assim, também não tinha muita graça. Feita, só a Eva Vilma, com a cara muito esperta, assim, que estava apresentando, deu uma piscadinha e pareceu solidária, assim, né? Qual era a piadinha? A piadinha de que eu ia doar o troféu para... O prêmio era uma grana e um troféu, né? Eu fiz um joguinho de palavras para dizer assim, vou doar para o Roberto, vai doar para a Fundação, o troféu, não a grana. Você não... O que faz um artista, às vezes, fazer sucesso não é exatamente aquilo que ele gosta de fazer, aquilo que ele acredita. Muitas vezes tu é conduzido pela mídia ou pela gravadora, na época as gravadoras eram muito fortes. Teve o caso do Hey Jude, do Ney, que foi um bom exemplo, que ele se recusou a gravar música por causa da letra, que era uma letra que ele não achava de boa qualidade. Então ele tem uma postura muito digna e muito forte em relação aos seus princípios, né? O Ney não é um cara de fazer lobby, né? Ele é um cara de apresentar o trabalho dele. Então acho que talvez essa coisa, não abrir mão da sua essência, digamos, mais pura. Então assim foi, com várias coisas, e as pessoas diziam, não, vamos embora, e ele dizia, não quero, eu gosto de Porto Alegre. O que tu acha dessa opção, assim? Acho que ele gosta de Porto Alegre. Eu acho que o Ney é um cara... De produção, tu acha uma boa decisão? Eu acho, eu não sou uma produtora que acha que o sucesso é bom sempre, sabe? Eu acho que o sucesso, eu acho que o reconhecimento é uma coisa maravilhosa e o sucesso é uma coisa terrível. Eu já vi o sucesso destruir muito mais gente do que construir gente. Eu me sinto muito à vontade, totalmente à vontade, adoro Porto Alegre, realmente me sinto pouco à vontade em outras situações, assim, né, imerso dentro do showbiz do centro do país. Por exemplo, eu sou um peixe fora d'água e tal. Sou incompetente em relação a isso mesmo, né? Tanto quanto inapetente, assim, não é apenas que eu não gosto, não consigo. Ao mesmo tempo eu sinto falta claro, de estar
mais fortemente conhecida, aproveitando, inclusive, da gente viver num país do tamanho do Brasil, né? Claro que eu gostaria, a essas pessoas que dizem não foi porque não quis, então me aponta o caminho, né? Então vai lá e faz a arma para mim que eu vou sim, né? Mas claro que assim, se for para uma roubada, né, eu vou estar sempre incomodando. Eu fico muito honrado, claro, né? Se eu ganhasse R$1 por cada um que diz grande Ney Lisboa, tá gênio, ou te para no supermercado e diz, né, a melhor coisa da música gaúcha, né? As pessoas falam também porque elas querem se sentir bem com essa apropriação, né, de poder estar te vendo, te tocando, né, e quanto maior tu for, mais é o significado desse contato também, né? Isso é bacana, claro, eu curto, não me importa nem um pouco ser o herói do bairro, né? Então eu acho que a minha grande maldição é essa. Eu acho que enquanto o Ney Lisboa não for colocado no seu devido lugar, que é lá em cima, não vai acontecer nada nessa cidade. A maldição de Porto Alegre é essa. Enquanto não derem espaço para o Ney Lisboa de verdade, o Ney Lisboa ser a coisa que ele é, ninguém vai ser nada. E os que forem vão ser assim, que nem os que foram agora um pouquinho, já caíram, vão ser um pouquinho e caem. Porque o Ney Lisboa não cai. O Ney Lisboa está sempre com uma música nova, bonita, com uma outra coisa, está refletindo os tempos atuais. Ele está velho, todo mundo... Se tu não morre, só pode envelhecer, só tem duas opções. Mas que pra mim, evidentemente, era... Eu vou ter que atender um segundo que é a minha filha. Oi, Chiquinha. Eu tô dando entrevista aqui próximo. Algum problema ou não? Tu tá sem chave, né? Tô na padoca. Vem aqui pegar a minha. Tá, um beijo. Esqueceu a chave agora. Página... Sei lá, é normal, eu gosto de ser filho dele porque ele é, tipo, muito bom como pai. Mas é interessante, assim, porque as pessoas comentam bastante. Mas nunca foi algo que me afetou tanto, assim. Tipo, dele ser quem ele é. Acho normal. Só às vezes, assim, a gente encontra alguém na rua e para e fala. Eu acho que pra mim é natural, sabe? Tipo, eu acho que é normal. Nunca foi um negócio de, tipo, nossa, as pessoas estão falando com ele é muito famoso. É mais, tipo, estão falando com meu pai como sempre falaram, sabe? Tipo, sempre quando a gente sai na rua, não sempre, mas geralmente quando a gente sai na rua, alguém dá um oi, assim. E, tipo, isso nunca foi estranho pra mim. Então eu acho que eu nunca vou chegar e pensar, nossa, meu pai é famoso. Eu acho que estranharia se fizessem isso com um amigo meu, por exemplo. Com os professores é excepcionalmente, assim, até uma época da minha vida foi chato, agora eu acho muito engraçado. Porque eles demoram realmente pra descobrir, eles demoram, assim, um tempinho, sabe? Aí começa a fofoca entre os professores na sala, aí eu me lembro que aconteceu, assim, quando eu entrei no colégio que eu tô agora, por exemplo, foi assim, o primeiro professor descobriu por causa de um e-mail que eu tinha mandado pelo e-mail do meu pai. Aí no outro dia veio a de educação física, o de geografia e tal, tudo. Eles fazem umas piadinhas, assim, tipo, se eu mandar um disco, tu pede pra ele assinar, alguma coisa assim. Claro, nasceu em janeiro de 2003. Tudo. Do mundo. De certo, sobretudo. Não, muito, porque tudo. Porque é levar com a vida de quem tem a certeza de que não vai ser pai. Entendeu, né? Então, assim, não tinha nenhuma intenção, perspectiva de ter uma família tradicional, de ter uma rotina ortodoxa, né? Então, assim, eu vivia e trabalhava a meu bel prazer, assim, ficar 3 dias trabalhando em Furnado, depois 3 dias adiando, né? Assim eu fazia.
E se quisesse virar à noite, daí tinha minhas relações de amor na medida em que elas estavam bem sustentadas, senão já estava... Sempre tive relações duradouras, assim, né, mas sem um filho no meio, né? Então, assim, sempre ancorada simplesmente no desejo de estar junto e que a qualquer momento podia ter. E aí, de uma hora para outra, bim, tudo isso mudou, né? Olha, meu pai trabalha muito e ele nunca para de trabalhar. Então é uma coisa assim, a gente faz as coisas, tipo, a gente tem uma estrutura de dia, a gente meio que se ignora. Porque como ele trabalha em casa, né, como se ele estivesse no escritório, então ele fica trabalhando, eu fico fazendo minhas coisas. Aí, da noite, quando eu chego em casa, a gente geralmente cozinha, assim. Ou a gente às vezes assiste um filme, mas a gente nunca concorda no que assistir, a gente acaba não assistindo. O que assistir? O que ele quer assistir? Eu quero sempre assistir Harry Potter ou alguma coisa assim, e ele quer ver uma série sobre assassinato, porque ele só gosta de série de assassinato. Ele já zerou a série de assassinato da Netflix. Não foi fácil, mas foi bom. Eu fiquei, até depois da Maria Clara nascer, me reestruturando nisso. Abandonando a boemia, por assim dizer. E os maus hábitos... Você abandonou por completo? Abandonei por completo. Quando a Maria Clara tinha em torno de 1 ano e meio, assim, e começou a ficar insustentável, além do beber, ou talvez até mais, o fato de fumar 2 carteiras de cigarro por dia. E isso era uma questão insalubre enquanto pai e também temerosa enquanto cantor, né? Tava uma coisa chata dentro da minha vida, assim. E assim como a bebida. E aí eu parei de beber em setembro e parei de fumar num abril seguinte, 6 meses depois. Como artista, assim, houve uma evolução gigantesca pro meu parecer, assim, para ter acompanhado a carreira do Ney, que até o nascimento da filha dele, ele sempre delegava os cuidados da produção do seu trabalho ao empresário, produtor e aos músicos. A gente conversava, trocava uma ideia, mas o Ney não se envolvia tanto. E a partir do nascimento da filha dele, que coincidiu com o disco Relógio de Sol, ele assumiu, arregaçou as mangas e agora ele pega o material com as 2 mãos e cuida todos os detalhes, né? Então isso foi legal, assim, foi uma mudança bem radical de postura. Tem coisas que a Maria Clara me trouxe, assim, né? Poesias que são muito ensolaradas mesmo, no próprio Relógio de Sol, né? Mas, ao mesmo tempo, tu tem que o processo criativo estava muito ligado também a isso, né? Eu escrevia crônicas e eu fumava um maço de cigarro escrevendo, né? Assim, aquela coisa de deixar o cigarro queimando. Quando eu parei de fumar para escrever, foi uma batalha, era uma loucura. Mas tu sabe que no frigir dos ovos, na somatória da coisa, dá no mesmo, porque assim, o tanto de merda que eu escrevia, eu compunha bebendo, fumando, então, ia pro lixo depois, né? Eu também tenho uma autocrítica bem gordinha, bem criada. No fim das contas, né, o que hoje eu faço mais lentamente, né, eu assim, não me atiro na primeira ideia, na primeira frase, no primeiro impulso, né, tem um rescaldo muito mais significativo, né, mais denso, mais... Né? Eu acho que não teve um momento, tipo, que eu passei a curtir, assim, sempre foi muito natural. Mas como eu sempre ouvi, nunca foi algo que eu, tipo,
pesquisei o meu pai no Spotify, por exemplo. E aí, depois que, tipo, sei lá, acho que alguns anos atrás, que eu comecei a criar minhas playlists, tipo, ele sempre tava lá, assim. Porque tem músicas dele que eu gosto muito e tal, que eu até já falei em tatuar, mas ele acha um absurdo. E junto com isso veio a idade também, né? E uma experiência, enfim. Tu quer também, de alguma forma, te superar, né? Assim, isso pode ter um significado diferente para cada um, assim, mas eu sempre quero fazer uma coisa tão boa ou melhor do que eu vinha fazendo, então, né? Isso para mim representou algumas viradas, assim, né? Confissão é a minha música preferida. Eu até hoje tenho vergonha de gritar no final do show pra pedir bis, mas um dia eu vou gritar ainda. Nossa, se tem uma certeza que eu tirei da carreira do meu pai, é que eu nunca vou fazer o que ele faz. Bom, primeiro que ele trabalha que nem um condenado, porque tem que trabalhar muito, o músico trabalha demais. Isso é tipo uma visão muito errada que as pessoas têm de que músico trabalha pouco. Não, mas ele trabalha muito. E é sempre uma dificuldade, né? Porque a gente nunca sabe o que vai vir. Tipo, o músico não tem um salário fixo, então a gente nunca sabe o que tá pela frente. E aí, não dá pra gente fazer compromissos, por exemplo, financeiros, pelo menos. Sem falar que eu sou zero esquerda na música, meu pai tentou, entendeu? Ele me deu violões, ele me deu 2 violões, uma guitarra, um teclado, ele tava pensando em me dar uma bateria, mas nunca deu resultado. Eu tentei, assim, eu queria ser popstar, mas não aconteceu. Desse mundo e tantos quantos tenha de alcançar, eu tenho a sorte de viver cantando e o céu a me ajudar. Eu acho o Ney um grande letrista, tem momentos sublimes, e ele tem muitas maneiras de rimar, e é um pesquisador, sabe? Ele faz muitas coisas, rima dentro da rima, e no fim, aí no meio. O Ney, o cara atrás, procurando, assim, a gente já teve várias conversas sobre isso, sobre composição, né? Sobre estética, é um cara que dá para conversar sobre isso. E o Ney tem uma procura, uma busca, né? O Ney foi capaz de começar a tocar numa afinação diferente, que ele não sabia nada, para ir descobrindo coisas, né? O dia que ele me contou, eu pensei, pô, que legal, eu também tinha feito a mesma coisa, mas todo mundo me tirava para louco, né? Agora, já que o Ney Lisboa faz também, eu posso divulgar isso, né? Eu acho que o Ney é um cara genial, assim, sabe? Eu acho que ele é um gênio. Ele tem uma capacidade muito grande de observação e de filtrar as coisas, sabe? De uma forma muito especial. Ele tem um olhar muito legal para tudo. E eu acho que o olhar dele, que é um olhar, sempre foi um olhar muito inovador e muito sem preconceitos, né? Ele acabou sendo um filtro que todo mundo admirava, sabe? Ele conseguia perceber o que estava acontecendo na sua volta, como consegue até hoje, né? Perceber o que acontecia na volta dele e filtrar isso e retransmitir de uma forma que era o que todo mundo queria dizer, né? Mas ninguém conseguia dizer como ele. Para mim é difícil responder isso, porque como eu convivo com o Ney, antes de eu tocar com o Ney, eu já era fã do trabalho dele. Eu assisti praticamente quase todos os lançamentos dos discos. Eu sempre achei o trabalho dele com um nível de qualidade, assim, e ele é um excelente cantor, um excelente intérprete. Tanto é que as músicas do Hi-Fi são reconhecidas pelos autores estrangeiros, né? Ele consegue chegar numa senhora de 80 anos, que era adolescente quando, sei lá, enfim. E conseguiria explicar um pouco da situação histórica para um menino de 12, entende? Ele é um cara que fala do... como se diz no jornalismo, ele comenta as coisas da sua época, né? E com uma dose de humor, né? Com um certo limãozinho, assim, né? Um humor ácido, inteligente, né? Eu acho que isso é
é o que chama a atenção. Eu acho que tem um detalhe, assim, talvez faça o diferencial, que ele é muito, muito, muito exigente com o que ele faz, com o que ele escreve. Para ele fazer uma letra de música é um processo doloroso, porque ele tem um objetivo, um senso crítico muito forte e sabe bem o que ele quer dizer, e quando não consegue dizer exatamente ou achar a maneira correta de dizer aquilo, ele sofre com isso. Então é um processo doloroso. Em compensação, o resultado é de uma qualidade muito grande. Então, o sacrifício do artista pela música. Né? A mesma coisa que aconteceu com o Caetano, com o Chico, né? com o Gil, que encontraram pessoas de outras áreas, né? do conhecimento que tinham lido os mesmos livros e tal. Então tinha essa coisa que aproximava não só a gente da música com pessoas que pensavam, né? Eu acho que todo mundo que pensava, que tinham mentes pensantes na época, gostavam e gostam do Ney, né? O Ney é um cara íntegro, o que se pode dizer de um artista à la Rimbaud, Artaud, Baudelaire, Jacques Kerouac, uns caras que estão preocupados em escrever e falar aquilo que eles acreditam, que eles pensam. A coisa do Ney é verdadeira mesmo quando está na terceira pessoa. Ele canta bem, ele compõe bem, a música é boa e a letra é genial sempre. Então, e não envelhece o que ele faz, sabe? Eu mostro para pessoas em São Paulo o trabalho do Ney, assim, sabe? As pessoas dizem, nossa, mas o que é isso? Nossa, que letra! A letra do Ney é realmente muito boa. Ele é o senhor do Bonfim, né? Ele é um patrimônio histórico, né, cara? Tu não tem como falar do rock gauchesco sem citar o Ney, saca? É que nem falar de Bossa Nova e não falar do Tom Jobim. É uma coisa que eu ainda pretendo convencer o Ney, que eu tira um som dele melhor, ó, Ney, tá ouvindo aí, melhor que o primeiro disco, vai ficar mais mais pesado, o Ney a full. Esse é o meu sonho, produzir um disco do Ney. Não, me considerar um bom cantor, isso sim, e acho que ainda sou bom instrumentista, e nunca fui, né, talvez ao longo de 40 anos dá pra dizer que eu toco um violãozinho já para o meu estilo, né? E meu consumo próprio. Eu vou te dizer assim, a primeira vez que eu ri e fiquei feliz com o Ney foi depois da nossa primeira reunião do Baladas, que ele me embebedou, legal, primeiro de chopp, depois de hi-fi. E depois quando ele me largou aqui em casa de táxi, que ele ia para a lancheira do parque beber mais, não faço isso em casa, criança, beber mais. E quando ele me largou aqui, ele me disse assim, tu tem razão, eu acho que eu estou precisando arrumar uma namorada. Eu fiquei pensando, em momento nenhum eu disse para ele arrumar uma namorada. Já não passa nada, já nem peço por favor. Eu tô abrindo a estrada, chega onde eu for. Eu tô na madrugada, tô na chuva pelo calor. Eu tô na luta armada.